Então, dando sequência às nossas aulas, hoje nós vamos falar agora de distribuição eletrônica, tá? Deixa eu só colocar a caneta aqui. Pronto. Vamos falar aí de distribuição eletrônica, como os elétrons estão distribuídos ao redor da eletrosfera, né? Ao redor do núcleo. Para a gente falar de distribuição eletrônica, nós precisamos falar de um cara muito importante que foi o Sommerfeld. Sommerfeld, ele foi um inglês que ele teve uma contribuição muito importante para os modelos atômicos atuais que a gente tem hoje. A Sommerfeld, ele descobriu que os níveis energéticos, os níveis de energia lá, relatados por Bohr, no modelo atômico de Bohr, né, que varia de 1 a 7, que são as camadas eletrônicas, elas na verdade são compostas por subníveis de energia, que ele chamou de S, P, D e F. E que os elétrons, eles descrevem órbitas elípticas e não circulares, como tinha dito Bohr. Então eu tenho aqui uma órbita elíptica e não uma órbita circular como modelo planetário, tá? Como aquela órbita circular, né? Não, é uma órbita elíptica. Certo? Bom, e o que acontece? Então, quando eu vou falar de energia dos elétrons, vão aparecer para mim aqui os números quânticos, tá? Porque a energia do elétron não é quantizada, então vão aparecer para mim os números quânticos. Os números quânticos vão determinar para mim a energia do elétron, certo? Então, a gente vai falar de dois números quânticos importantes, que é o número quântico principal e o secundário. O número quântico principal, chamado de N, indica o nível de energia do elétron no átomo, né? A qual nível, em qual camada eletrônica este elétron se encontra. Na realidade, esse número quântico indica a distância do núcleo. Então, quanto maior for esse número quântico principal, maior é a distância do núcleo e também maior é a energia deste elétron. Este número quântico principal, como a gente já disse, varia de 1 a 7, certo? Lembrando que na primeira camada, nível 1, é possível encontrar 2 elétrons, no máximo 2 elétrons. Na segunda camada é possível colocar no máximo 8 elétrons. Na terceira, 18, quarta, 32, quinta, 32, sexta, 18 e sétima camada, 8 elétrons novamente, certo? Bom, o segundo número quântico é o secundário ou azimutal, dado pela letra L. Ele indica a energia do elétron no subnível, tá? Então, este L, ele varia de 0 a 3. E esses subníveis são representados pela letra S, P, D e F. Então, o subnível S tem número quântico secundário igual a 0. O subnível P tem número quântico secundário igual a 1. O D, 2 e o F, 3. Certo? E em cada subnível de energia é possível acomodar o número máximo de elétrons. 2, 6, 10 no D e 14 no F. Além disso, esses subníveis de energia, eles têm diferentes energias, certo? E a ordem crescente, né, de menor energia para maior energia é S, P, D e F. Então, o subnível de maior energia é o subnível F, certo? Joia. Como que eu vou decorar isso aqui, ó? Macetinho. Sem pão dá fome. Beleza? E aqui, ó, a quantidade de elétrons que cabe em cada uma é fácil. Começa com 2 e vai somando 4. 2 mais 4, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 4, 14. Beleza? Vamos lá, então. Pessoal, e aí? Bom, agora eu tenho as informações que eu preciso. E aí, eu sei que um elétron ele vai ocupar um nível de energia e um subnível de energia, certo? Mas como que eu vou distribuir esses elétrons ao longo desses níveis e subníveis de energia? Então, um cara muito importante na contribuição à distribuição eletrônica foi o Linus Pauling. Ele criou um diagrama para auxiliar na distribuição dos elétrons, considerando os níveis e subníveis de energia da eletrosfera. Tá? E aí, ó, regrinha, os elétrons eles se distribuem segundo o nível de energia de cada subnível, numa sequência crescente em que ocupam
Primeiro os subníveis de menor energia e por último os de maior energia. Então o elétron ele sempre vai acomodar os níveis e subníveis de menor energia primeiro até chegar nos de maior energia. Como que é esse diagrama aí? Aqui, ó, dessa forma aqui, tá? Então eu tenho um nível dado por um número de 1 a 7 e um subnível que é dado por uma letra, S, P, D ou F, tá? O que significa isso? O que representa cada um desses números? Por exemplo, imagina que vai aparecer para a gente lá 3S2. O 3 ele indica o nível de energia. O S, o subnível. E esse 2, o número de elétrons. Então, quando eu leio 3S2, eu preciso entender o seguinte. Eu tenho 2 elétrons no subnível S, no nível 3. Certo? E ó, o que significa esse diagrama, né? Ele organizou os níveis e subníveis em ordem crescente, né? Do menor, então, ó, o nível e subnível de menor energia é o 1S. Cabem quantos elétrons no subnível S? 2, né? E o de maior energia é o 7P. Tá aqui embaixo, ó. Como que eu vou seguir esse diagrama? Simples, ó, sempre na diagonal. Olha aqui, ó. Um S, depois vem o 2S, terminou aqui essa diagonal, volto lá em cima, 2P, 3S, terminou essa diagonal, volta aqui, ó, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, até chegar no 7P. Então, se eu seguir aqui sempre na diagonal, eu vou ter essa ordem aqui, ó, tá dentro deste quadrado aqui. Essa ordem de níveis e subníveis de energia, ordem crescente de energia, certo? Coloquei aqui os números em cima, 2, 2, 6, 2, 4, 6, 10. Isso vai auxiliar a gente a fazer a distribuição dos elétrons, certo? Então, eu vou sempre acomodar o número máximo de elétrons nessa ordem aqui, crescente de energia, até acomodar todos que eu preciso, tá? Vamos ver como que isso funciona na prática? Então, olha aqui, ó, vamos fazer a distribuição eletrônica do cálcio. Tá? Cálcio tem número atômico igual a 20. Então, o primeiro subnível que eu tenho que preencher é o 1s. O que significa que ele tem número atômico igual a 20 e não tem nenhuma carga elétrica? Significa que o número de prótons é 20 e também o número de elétrons é 20. Então, eu tenho que distribuir 20 elétrons. Tá? Começando pelo subnível 1s. Então, eu vou colocar 1s. No S cabem 2, né? 1s2. Próximo é o 2s, 2s2. Próximo é o 2p e o 3s, 2p6, 3s2. Ó, não posso me perder. Quanto que deu até agora? 2, 4, 10, 12. Faltam 8 elétrons. Qual que é o próximo nível a ser preenchido? O 3p, né? 3p e depois o 4s. E aí faltam 2, 4s2. No total, ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20. Deu os 20 que eu precisava, né? Para preencher o 4s faltavam 2, cabem 2, joia, perfeito. Então deu aí. Isso aqui, pessoal, é chamado, né, ó, de maior número quântico principal. É o 4, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4 camadas eletrônicas, 4 níveis de energia. E a camada 4 é o de maior número quântico principal, é chamado de camada de valência, é o nível mais distante do núcleo. E também essa camada 4s é também a mais energética, porque a mais energética é sempre a última da distribuição eletrônica, certo? E a camada de valência é sempre o maior número principal aqui, ó, número quântico principal. Então, coincidentemente, a camada de valência também é a mais energética para este caso. Vamos ver um outro exemplo? Olha aqui, ó, a distribuição eletrônica do níquel. Olha aqui, ó, o níquel tem 28, tá? Então, ó, vou usar essa tabelinha aqui de cima só para vocês verem como é mais fácil, né? 28, ó, até aqui dá 10, 6 com 4, 10, até aqui dá 20, certo? Então, vai parar aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p6, 4s2, até aqui deu 20, faltam 8. A camada D cabe em quanto? Até 10. Faltam 8, então vou colocar somente o que falta, 8. Eu nunca posso colocar a mais do que cabe no subnível, mas eu posso colocar a menos, certo? Posso deixar o subnível incompleto. Então tá aí, terminou a distribuição eletrônica, 28 elétrons, né? E terminou em 3d8. Então, ó, eu tenho 8 elétrons de maior energia. Quantos elétrons eu tenho? Então, imagino que eu pergunte, quantos elétrons eu tenho no subnível de maior energia? 8, porque é sempre o que termina por último. E quantos elétrons eu tenho no nível de valência ou na camada de valência? 2, porque a camada de valência é sempre o número quântico principal, o maior número quântico principal, neste caso 4. Beleza? Bom, então isso é para átomo neutro. Agora, como que fica a distribuição eletrônica de cátions e de ânions? O procedimento é o mesmo, só que no caso dos cátions que perdem elétrons, eu vou retirar os elétrons da onde? Da camada de valência, do nível mais externo, tá? E não no de maior energia, mas sim o de mais externo. Por exemplo, ferro, número atômico 26. Eu preciso distribuir 26 elétrons. Então vai ficar, ó, 1s2, 2, seguindo aqui, tá? Ó, seguindo aqui, beleza? 1s2, 2s2, 2p6, até que deu 10. 3s2, 3p6, 4s2, até que deu 20. 3d10, eu preciso de 10? Não, né? Eu preciso de 26. Até aqui deu 20, faltam 6, então vai terminar em 3d6. Beleza, isso é no estado fundamental neutro. Então, se eu vou fazer a distribuição eletrônica de um cátion ou de um ânion, eu faço primeiro ele no estado fundamental, sem considerar a perda ou ganho de elétrons, tá? Então, fiz para 26, terminou em 3d6. Como se trata de um cátion, eu vou retirar elétrons. E de onde que eu vou retirar esses elétrons? Do nível mais externo. Quem que é o nível mais externo? Deixei aqui de vermelho, ó. É sempre o número quântico principal. 4s2. Quantos elétrons eu preciso retirar? Olha aqui, ó. Se ele está 2 mais, é porque ele perdeu 2 elétrons. Então, ele vai perder esta camada inteira, ó. Porque ela tem 2 elétrons, então vai perder esse subnível e essa camada inteira. Vai ficar aqui 3p6, pula direto para o 3d6, tá? Cuidado, pessoal. O aluno faz a distribuição eletrônica e vem e tira os 2 elétrons aqui da camada D. Fica 3d4. Tá errado, tá? Lembra que retirar elétrons é sempre da camada de valência, que é o maior número quântico principal. Beleza. E para ânions? Ânions ganham elétrons. Eu vou acrescentar os elétrons no subnível incompleto. Por exemplo, oxigênio, 2-. Ganhou 2 elétrons. Primeiro, eu vou considerar não com 10, mas com 8. Certo? Que é o número no estado fundamental, neutro. Então, vou fazer a distribuição eletrônica para 8 elétrons. 1s2, 2s2, 2p4, que é o que falta, né? 2 com 2, 4, com 4, 8. Beleza. Eu preciso acrescentar 2 elétrons. Bom, o subnível P está incompleto? Sim. Por quê? Porque o subnível P cabem 6 elétrons. E eu só coloquei 4. Eu preciso colocar mais 2. Beleza, então eu venho aqui completo, ó. 2p6. Ah, Éder, mas e se eu tivesse que colocar 3 elétrons? Pô, então, ó, completo 2 no subnível 2p que falta, certo? Qual que é o próximo nível e subnível que eu vou colocar depois do 2p6? Ó, 2p6 vai ser o 3s. Então, seria aqui 3s, falta 1, né? 3s1. Se fossem, no caso aqui, 3-, beleza? Então, ficamos combinados assim. Então, vamos para alguns exercícios de aplicação. Se você quiser tentar fazer ele sozinho, você dá uma pausa no vídeo, beleza?
Bom, sendo o subnível 4s1 com um elétron, o mais energético de um átomo, podemos afirmar que... Então, olha aqui, ó, o subnível mais energético de um átomo é o 4s1. Tá? Vou usar aqui... Vou usar aqui isso aqui para auxiliar a gente na resolução dos exercícios, tá? Ou você tem que estar com o diagrama, ou você tem que montar esse diagrama aí no cantinho para você fazer, porque de cabeça é muito difícil, tá bom? Então, ó, sendo o subnível 4s1 mais energético de um átomo, podemos afirmar que... Então, ó, se ele termina em 4s1, subnível mais energético, é o que termina em 4s1. Então, onde que está o 4s? Está aqui, ó. Então, ele termina até aqui, sim, ó. Ele vem para cá, tá? Só que ao invés de 2 é 4s1. Então, tá aqui, ó. Olha como que é a distribuição eletrônica dele. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Vamos lá. O número total de elétrons desse átomo é igual a 19? É sim, se você somar aqui, ó, 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 8, com 4, 20, com 1... Opa, desculpa. 2 com 2, 4, com 6, 10, 12, 18, com 1, 19. Isso. Somando errado, né? Aí não pode. Então tá certo. Esse apresenta 4 camadas eletrônicas. Pô, não terminou em 4S? Não terminou em 4? Não é o número maior, o número quântico principal não é 4? Então sim, apresenta 4 camadas eletrônicas verdadeiras. A sua configuração eletrônica é... Tem 3D10 ali, pessoal, no que a gente acabou de fazer? Não. É 3P6, 4S1, né? Então, afirmação 1 e 2 estão corretas. Letra D. Os átomos movem-se no vazio e agarram-se, chocam-se e alguns ricocheteiam e outros ficam emaranhados. Lindo este poema, né? Bom, hoje sabemos que os átomos emaranhados são resultados de uma ligação entre eles. Nos átomos, os elétrons que participam de uma ligação normalmente fazem parte do nível de valência. Quantos elétrons estão presentes no nível de valência do bromo? Pessoal, muito cuidado com essa pergunta. Já vou adiantando. Do bromo, ó, o que me interessa aqui? Número atômico, que é 35. Não tem nenhuma carga elétrica, então eu vou distribuir 35 elétrons. Beleza? 35 elétrons. Vamos usar isso aqui, ó, para nos auxiliar. Então, ó, 1s2, 2s2, 2p6, até que deu 10. Preciso distribuir 35. 3s2, 3p6, 4s2, até que deu 20. Faltam 35, então faltam 35, então faltam 15, né? Então, ó, 3d10, até que deu 30 elétrons. 4p5, então vai terminar aqui, ó, em 4p5, certo? Então terminou aqui, ó, em 4p5, certo? Até que deu 30, 35, beleza. Então, quantos elétrons estão presentes no nível de valência? O nível de valência é o 4, olha aqui, ó, joia. Então, 4p5, beleza, tem 5 elétrons no nível de valência. Vamos marcar aqui os 5. Pessoal, cuidado. O nível de valência é só esse 4? Só está aparecendo esse 4 aqui na distribuição eletrônica? Não, olha que outro 4 aqui, ó, 4s2. É que ele está antes do D, do 3d10. Tá? Isso acontece muito naturalmente. Certo? Então, cuidado. O nível de valência é o nível 4. Todos os níveis 4. Este e este. Então, eu tenho 5 elétrons aqui e 2 elétrons aqui. No total, 7 elétrons. Beleza? Fique atento no exercício e até o próximo vídeo.